Lena Martínez nunca había visto tanto blanco en su vida. Flores blancas trepaban por las columnas de mármol de la terraza en la azotea. Seda blanca cubría filas de sillas doradas. Encaje blanco se reunía en sus muñecas mientras apretaba sus manos temblorosas. En algún lugar detrás de ella, el zumbido del tráfico de Nueva York seguía subiendo y bajando como una marea distante. Pero aquí, en esta torre de vidrio y mármol que arañaba el cielo, el mundo parecía muy lejano. Siempre se había preguntado cómo sería el día de su boda. Tal vez una pequeña iglesia en Queens, donde creció. Tal vez un vestido sencillo prestado del viejo baúl de su madre. Nunca había imaginado esto. Nunca se imaginó de pie en la cima de la torre de Caltech, con el viento tirando de su velo, un diamante más pesado que cualquier promesa presionando contra su dedo. Nunca se imaginó casándose con Adrian Cole. Podía oírlos susurrar, los hombres en trajes a medida moviéndose en sus asientos, las mujeres inclinándose, con ojos agudos de curiosidad. Todos conocían el rumor, todos. El multimillonario que nunca tocaba a una mujer, el heredero que casi murió en un accidente de coche y volvió con un secreto que ningún dinero podía arreglar. Impotente, roto, demasiado poderoso para ser amado, pero demasiado frío para ser deseado. Miraban a Lena y veían la respuesta a un problema que ella ni siquiera podía nombrar. La pobre chica de ningún lugar, la novia virgen destinada a ser un escudo para un hombre que no quería ser tocado. Eso debería haberla hecho sentirse pequeña, pero lo único que sentía era el latido acelerado de su corazón contra sus costillas. Su padre estaba sentado en la primera fila, con los hombros delgados tiesos en un traje prestado, los ojos brillando cada vez que miraban el enorme logo de Caltech que brillaba detrás del altar. Ella sabía lo que este matrimonio significaba para él, para sus deudas, para la casa que no le quitarían el próximo mes, para las facturas del hospital apiladas en cajones secretos, para la supervivencia. Así que Lena se quedó quieta, manteniendo la barbilla en alto. Cuando Adrien se volvió hacia ella, ella sostuvo su mirada, ojos tan pálidos como el cielo invernal, tan inescrutables como el horizonte de la ciudad por la noche. Él no sonrió, no se estremeció, simplemente la miró como si ella fuera una pieza de un rompecabezas que había decidido encajar en su lugar. El oficiante habló de unión y familia y votos que no podían romperse. Los oídos de Lena zumbaban. Recordó la voz de su madre diciendo una vez, «El amor es suave y fuerte al mismo tiempo». Se preguntó si su madre diría que esto era amor. La mano de Adrien se cerró alrededor de la de ella cuando llegó el momento de deslizar el anillo en su dedo. Su piel estaba cálida, más cálida de lo que esperaba para un hombre tan cuidadosamente distante. Su toque era firme, preciso, no suave, pero tampoco cruel. Se preguntó si él sintió el temblor en su palma, si le importaba. Cuando se pronunciaron las palabras finales, la voz del oficiante se elevó sobre el susurro del viento de Nueva York. «Puede besar a la novia». Por un segundo pensó que Adrien daría un paso atrás, que negaría el ritual como negaba cada rumor que se aferraba a su nombre. Pero él se inclinó. Sus labios rozaron los de ella una vez, breve, seco, una promesa de no quedarse, de no reclamar. Un murmullo se levantó detrás de ellos como papel moviéndose. Luego terminó. Él se apartó. Sus ojos miraron hacia el horizonte en lugar de a ella. Ella saboreó más la ausencia de él que el toque. Él le ofreció su brazo, y ella lo tomó porque eso es lo que hacen las buenas esposas. Buenas esposas que firman contratos escritos en oro, y seda blanca, y secretos susurrados. Cuando caminaron de regreso por el pasillo, Lena escuchó que alguien decía, «Pobre chica», en voz baja. Se preguntó si se referían a su familia, a las deudas de su padre, a su futuro vacío, o si se referían a ella, la novia virgen que nunca sería realmente esposa. Miró al hombre a su lado.
el hombre que le había comprado su libertad con la cadena que eligió llevar. Se preguntó si alguna vez la miraría como a una mujer en lugar de una obligación, y en algún lugar profundo dentro de la opresión de su pecho, un solo pensamiento susurró más fuerte que el latido de su corazón. ¿Y si lo hiciera? Cuando Lena tenía 8 años, solía sentarse en los escalones agrietados frente a la pequeña casa de su padre en Queens y mirar aviones cortando el cielo. Ella trazaba con el dedo sus senderos plateados e imaginaba dónde podrían aterrizar: París, Londres, en cualquier lugar menos aquí. Su madre salía, se limpiaba la flor del delantal y le decía que entrara antes de que se resfriara. En ese entonces, Lena creía que la vida le daría algo más que escalones agrietados y pintura descascarada. Nunca imaginó que su escape se vería así. Adrienne Cole no pertenecía a su mundo, pertenecía a páginas de periódicos, al silencio de noticias financieras, a las portadas brillantes de revistas que alababan su mente y cuestionaban su alma. Tenía solo 32 años, pero había construido un imperio que iba desde las salas de juntas de Wall Street hasta la mitad del horizonte que ella solía observar cuando era niña. Coltec era su joya de la corona, un nombre en cada pantalla inteligente, en cada nueva patente. Pero Cole realmente era la fortaleza, un gigante inmobiliario que lo convertía en el rey silencioso de las torres de cristal y los espacios de lujo como el que ahora ocupaba, vistiendo su anillo. A la gente le gustaba hablar de Adrienne. Decían que era brillante, despiadado, frío. Decían que su padre murió joven, dejándole una fortuna y enemigos. Decían que vivía solo en un ático donde ninguna mujer había puesto un pie más allá de algún evento de caridad educado. Algunos decían que estaba solo, otros decían que estaba roto. La mayoría susurraba sobre la noche, hace 4 años, cuando su coche derrapó en hielo negro en el norte del estado, rompiendo huesos y rumores por igual. Nadie sabía exactamente qué le había quitado el accidente. Solo sabían que nunca salía, nunca entretenía, nunca tocaba. Los tabloides lo llamaban el multimillonario intocable. El rumor que más se pegaba era el que le hacía anudarse el estómago cada vez que cerraba los ojos. Decían que no podía querer, decían que no podía sentir, decían que tenía más dinero del que cualquier hombre necesitara, pero ningún fuego en su sangre. A su padre nunca le importaram los rumores. Ele se preocupava com os avisos de execução hipotecária colados na porta da frente, com as contas médicas que escondiam dos vizinhos, com os cobradores que batiam muito cedo e com muita frequência. Quando chegou a carta da equipe jurídica de Cole, oferecendo quitar todas as dívidas, todas as ameaças de despejo, todas as vergonhas secretas, a resposta sempre seria sim. Lena perguntou uma vez ao pai se ele achava que ela seria feliz. Ele tocou sua bochecha e desviou o olhar. Às vezes, o amor não tem nada a ver com felicidade, disse ele. Às vezes, o amor é o que trocamos para continuar respirando. Agora ela se perguntava se Adrienne sentia o mesmo, se ele olhava para ela e via um contrato em renda branca, se alguma vez pensava em como a vida dela se encaixava no seu quebra-cabeça frio de vidro. Ele falou menos de 20 palavras com ela antes de hoje, quando se encontraram pela primeira vez na sala de reuniões da Cole, 3 meses atrás. Ele apertou sua mão como se ela fosse uma associada júnior e não uma futura esposa. Seus olhos desviaram para o anel preso ao contrato com um clipe de papel. Depois voltaram para a meia assinatura trêmula do pai dela. Então ele assentiu uma vez como se o acordo estivesse fechado e se virou para falar com seus advogados. Ela pensou que talvez ele ligasse depois, perguntando se ela tinha certeza. Nunca ligou. Cada detalhe do casamento foi tratado por pessoas de terno e com fones de ouvido. Ela foi medida, ajustada, recebeu uma agenda e um apartamento perto da sua torre, mas não tão perto para que a confundissem com algo real. Ela se perguntava se ele tinha visto o vestido final, as flores, o terraço.
se ele se importava que ela gostasse mais de lírios do que de rosas, ou se as rosas brancas combinavam com a imagem que ele precisava manter para manter o mundo afastado. Mesmo no dia da cerimônia, a voz dele era baixa, mas decidida. Ele cumprimentou o pai dela com um aperto firme de parceiro de negócios, não de genro. Virou-se para Lena com um aceno polido que fez suas bochechas corarem, como se fosse vergonha. Quando posaram para fotos, sua mão ficou repousada logo atrás da cintura dela, nunca pressionando, nunca reivindicando. Ela havia lido uma vez que o calor do corpo podia revelar desejo. Ela se perguntava se a mão dele pairava para impedir que o calor o denunciasse, ou se simplesmente não havia nada a esconder. No momento em que o oficiante disse marido e mulher, ela buscou em seu rosto alguma falha na máscara. Não havia nada. Ele assinou o papel final com a mesma caneta que usava para contratos milionários. Depois o colocou no bolso interno do paletó, como qualquer outro acordo fechado. Agora, ela sentava ao lado dele na parte de trás de um elegante carro preto, enquanto deixavam o terraço para trás. As luzes da cidade desfocavam-se pelas janelas fumê. Seu celular vibrou uma vez na palma da mão, mas ele não atendeu. Ele olhava fixamente para frente, o leve brilho do trânsito passando, destacando a linha dura de seu maxilar. Ela queria perguntar o que ele estava pensando. Queria perguntar se ele se arrependia. Queria perguntar se naquela noite ele a tocaria como marido, ou a deixaria dormir sozinha em uma cama grande demais para um corpo só aquecer. Em vez disso, ela dobrou as mãos no colo, o novo anel frio contra sua pele. Ela virou os olhos para a cidade além do vidro e se perguntou se os aviões lá em cima ainda deixavam rastros para meninas como ela perseguirem. Ela se perguntou se a menina sentada nos degraus da frente reconheceria a mulher em que ela havia se tornado. A viagem de carro de volta para o penthouse de carvão pareceu mais longa do que qualquer voo que Lena já imaginara quando menina. Ela ouvia o ritmo constante da cidade além do vidro, o ocasional som distante de sirenes engolido pelas camadas de trânsito e neon. Ao seu lado, Adrian estava imóvel, um braço apoiado no banco de couro, o outro relaxado sobre a borda da porta. Ele não falava, não olhava para ela. Se não fosse pelo calor sólido de sua presença, tão perto, ela poderia acreditar que estava sozinha. Quando chegaram à entrada privativa da torre, um porteiro uniformizado segurou a porta para ela com os olhos educadamente baixos. Ela desceu do carro, juntando as dobras do vestido com dedos trêmulos. Adrian saiu logo atrás, ofereceu o braço por um momento, tão breve que ela se perguntou se havia imaginado, e então caminhou adiante pelo saguão de mármore, sem esperar que ela o alcançasse. Dentro do elevador, ela observou seu reflexo nas paredes espelhadas, sua postura perfeita, o rosto esculpido da mesma pedra fria dos prédios mais altos da cidade. As portas deslizaram abertas no último andar, com um suave tilintar. O penthouse se estendia em um luxo silencioso e sutil, com pisos de madeira clara, janelas do chão ao teto que enquadravam a cidade como uma pintura que nunca dormia. O mordomo, um homem chamado Harris, com olhos gentis e passos cuidadosos, os cumprimentou com uma reverência antes de desaparecer por um corredor. Adrian parou na entrada do foyer, uma mão enfiada no bolso. "Preparei a suíte de hóspedes para você", disse com voz calma, quase suave. Ela sentiu-se confortável. Lena virou-se para ele lentamente, a seda da sua saia sussurrando ao redor das suas pernas. "Convidada, 12. As palavras ecoaram dentro do seu crânio, pesadas e embotadas. "Pensei", começou, mas se calou. Os olhos dele olharam para os dela, depois desviaram rapidamente. "Este acordo não exige que partilhe o meu quarto. Você merece privacidade." Ela sentiu algo se torcer dentro dela, uma dor mais profunda do que o mármore frio sob seus pés. "Mas eu sou sua esposa." A voz dela era fina, mas firme. "Você é", ele concordou, "mas não tem nenhuma obrigação além do que combinamos."
O tom dele suavizou-se um pouco, mas a distância soava como um muro alto demais para escalar. Ela quis gritar, pressionar os punhos contra o peito dele, exigir algo que nem sabia nomear. Em vez disso, assentiu, como se nada daquilo fizesse sentido. Ele apontou para o corredor à esquerda. A suíte azul. Se precisar de algo, o Harris estará lá fora. Virou-se sem esperar pela resposta dela, os passos desaparecendo pelo corredor escuro que levava ao quarto principal. A porta clicou ao fechar-se atrás dele. Lena ficou sozinha por um longo momento, olhando para o lugar onde ele tinha desaparecido. Depois virou-se e caminhou até ao seu novo quarto. A suíte era linda, paredes azul pálido, lençóis de linho impecáveis dobrados com precisão militar. Flores frescas decoravam a penteadeira, lâmpadas suaves lançando um brilho dourado que tornava o espaço quase terno. Mas a cama era grande demais, vazia demais, fria demais. Ela sentou-se na beira, tirando os sapatos um a um. O diamante no seu dedo captava a luz, e por um momento ela o odiou. Odiou o peso, o frio, o lembrete de que era um problema resolvido de alguém. Deitou-se contra as almofadas, olhando para o teto até as linhas ficarem borradas. Imaginou Adrian do outro lado do penthouse, talvez a servir-se de um copo, talvez sentado sozinho na beira da cama, talvez sem sequer pensar nela, uma esposa num quarto separado, um segredo bem guardado atrás de uma porta que nunca se abriria. Perguntou-se se aquilo seria tudo o que algum dia seria. Um nome num documento legal, uma mulher intocada. Perguntou-se se ele a via como pura ou sem sentido. Os dias que se seguiram passaram com um silêncio inquietante. Todas as manhãs, Lena acordava na cama azul imensa, e todas as noites se deitava sozinha. Comia o pequeno almoço na longa mesa de vidro, enquanto Harris lhe trazia café e fruta fresca. Às vezes via Adrian na ponta da mesa, mangas arregaçadas até aos cotovelos, olhos no jornal matinal. Ele não olhava para ela, não perguntava se tinha dormido bem, simplesmente levantava-se ao acabar, acenando para Harris antes de desaparecer para o seu escritório. Uma vez tentou quebrar o silêncio, limpou a garganta e perguntou se ele queria que ela o acompanhasse no baile de caridade daquela semana. Os olhos dele levantaram-se do papel tempo suficiente para a fixar. Não é necessário, disse ele. Harris organizará um carro se quiser sair. As palavras caíram como neve entre eles, suaves e finais. Depois que ele saiu, ela ficou sozinha na mesa, o chá a arrefecer. Quis gritar com a equipa por fingirem não a ver. Quis atirar a chávena ao chão de mármore só para ouvir o barulho do estilhaçar, mas não fez nada disso. Sentou-se em silêncio, porque era isso que uma boa esposa fazia numa casa sem calor para perder. Numa noite, ouviu-o chegar tarde. Esperou atrás da porta do quarto, a orelha colada à madeira como uma criança a ouvir monstros. Ouviu o tilintar silencioso de um copo, o murmúrio baixo de uma chamada telefônica. Abriu a porta só para espreitar e viu-o na sala. Gravata solta, cabelo despenteado, olhos sombreados por algo que ela não conseguia nomear. Ele parecia tão cansado, tão sozinho, tão maravilhosamente humano naquele pequeno momento roubado, que quase lhe chamou. Mas quando os olhos dele olharam para o corredor, ela recuou, o coração a bater forte, a respiração presa na garganta. Esperou até ouvir os passos desaparecerem antes de se enfiar na cama, sem sono, e a arder por dentro. Foi Harris quem lhe deu a primeira verdade a que se pode agarrar. Encontrou-a na biblioteca uma tarde, traçando os dedos nas filas de livros que não reconhecia. Madame, precisa de alguma coisa? Perguntou, com voz suave que parecia bondade. Ela quase mentiu, quase sorriu e abanou a cabeça. Mas a pergunta abriu algo no seu peito. Ele é sempre assim? Perguntou. Harris parou, mãos atrás das costas. É um homem reservado, madame,
Suportou muito que não a diz respeito. Ela ergueu o queixo e encontrou o olhar firme do homem mais velho. Sou esposa dele, disse, a voz a tremer só um pouco por vergonha. Isso não significa nada. Os olhos de Harris suavizaram-se. Significa que está aqui, madame, e isso muda mais do que imagina. Ela refletiu sobre essas palavras muito tempo depois de ele ir-se. O que significava estar aqui? O que mudava? Ela começou a observar Adrien com mais atenção depois disso. Pequenas coisas, como o modo como ele pressionava a mão na lateral quando pensava que ninguém via, a forma como ele ficava tempo demais sob o jato do chuveiro, até o vapor se enrolar sob a porta dela. Uma vez, ela passou pelo escritório dele tarde da noite e ouviu um gemido quieto, baixo e rouco, antes dele pigarrear, e a casa ficou silenciosa novamente. Ela não acreditava mais nos rumores, não como antes. Ela via como os olhos dele desciam até seu pescoço quando ela usava o cabelo solto, como a respiração dele falhava quando ela se inclinava demais para alcançar um prato no café da manhã. Pequenas coisas, traições mínimas de um homem que queria fingir que não queria. Numa noite, ela estava diante do espelho na suíte azul, traçando a linha da sua clavícula com a ponta do dedo. Pensou na camisola de seda macia, dobrada cuidadosamente no fundo do armário, um presente de uma das estilistas que a prepararam para o casamento, nunca usada. Ela se perguntava o que ele faria se ela a usasse, se ela atravessasse o corredor frio descalça, se batesse à porta dele não como uma obrigação, mas como uma mulher que merecia ser vista. O pulso dela acelerou ao pensar nisso. Virou-se do espelho e apoiou as mãos planas no balcão frio de mármore. Não sabia de onde vinha a coragem. Talvez tenha nascido na fissura entre todos os cafés da manhã silenciosos e as noites vazias. Talvez sempre tenha vivido dentro dela, esperando o momento em que o medo de ser invisível superasse o medo de ser rejeitada. Ela não dormiria sozinha naquela noite, não deitaria naquela cama fria e se perguntaria se ele sonhava com alguém além dela. Ela descobriria se ainda havia alguma verdade capaz de atravessar os muros que ele construiu cuidadosamente ao redor de si mesmo. A camisola de seda parecia água contra a pele dela. Lena estava em frente ao espelho alto da suíte, uma mão pressionada contra o estômago para conter o tremor interno. O tecido agarrava sua cintura e caía em um sussurro suave ao redor das coxas. Nunca tinha usado algo assim antes. Nunca deixara tanto de si exposto em um quarto onde outra pessoa poderia vê-la. Ela se perguntava se ele sequer abriria a porta, se ele riria, ou pior, se olharia através dela como vidro e viraria as costas. Ela atravessou o chão de mármore descalça, cada passo ecoando mais alto que o batimento do seu coração. O corredor estava escuro, o brilho suave da cidade pressionando pelas janelas no fim do corredor. Parou na porta dele, a mão pairando sobre a madeira polida. Por um momento, quase voltou atrás, mas então pensou nos olhos vazios do pai ao assinar os papéis. Pensou no lado vazio da cama. Pensou em como os olhos de Adrienne desciam até sua boca quando ele achava que ela não estava olhando. Ela bateu na porta. O silêncio do outro lado durou tanto que quase bateu de novo. Então ouviu o arrastar baixo de algo pesado, o clique de uma trava. A porta se abriu só o suficiente para que ele a olhasse. O cabelo dele estava úmido, enrolando ligeiramente na têmpora. Ele vestia uma camisa branca simples, os botões do topo abertos, sombras agarrando-se à cavidade do pescoço. Os olhos dele desceram, captaram a camisola de seda, e o maxilar dele ficou tão tenso que ela quase podia ouvir o estalo. Lena. O nome dela soou diferente na voz dele, mais áspero do que ela jamais ouvira. Ela ergueu o queixo. Não consegui dormir, disse ela. Detestava o quão pequena a voz soava, mas forçou as palavras a saírem. Posso entrar? Por um momento, ele não se moveu. Depois, recuou o suficiente para que ela passasse por ele e entrasse no quarto.
A suíte master era maior que todo o apartamento da infância dela. Piscinas quentes de luz das lâmpadas tocavam a madeira escura, o vidro, a borda de uma cama enorme que ela nunca tinha visto de perto. Papéis espalhados pelo escritório perto da janela, ao lado de um copo meio cheio de algo âmbar e forte. Ela ouviu a porta se fechar atrás dela. Ainda não se virou para olhá-lo. Ela podia senti-lo ali, perto o suficiente para que o ar mudasse com o calor do corpo dele. Quando ela se virou, ele a observava como se ela fosse algo perigoso, algo frágil e ardente ao mesmo tempo. Ele não falou, não chegou mais perto, apenas observava. Ela engoliu em seco. Quero te perguntar uma coisa, disse ela. A sobrancelha dele se contraiu, mas ele não disse nada. Ela se aproximou, os dedos dos pés afundando na beira do tapete macio que os separava. É verdade. Sua voz falhou, mas ela não parou. É verdade o que dizem, que você não consegue? Os olhos dele tremeram. As pestanas baixaram para esconder a borda crua que cintilava ali. Você não deveria fazer perguntas para as quais não quer respostas, disse ele. Ela quase riu. Um som quieto, desesperado. Acho que quero. As mãos dele se fecharam ao lado do corpo, os dedos se curvando nas palmas, como se ele segurasse algo com todos os nervos do corpo. Ela levantou a mão, deixou os dedos pairarem sobre o local onde a camisa dele se abria no peito. Posso? Sussurrou. Ele não respondeu, mas também não se afastou. Ela deixou os dedos tocarem a pele dele, sentiu o calor, o leve tremor sob seu toque. A respiração dele falhou na garganta. Os dedos dela subiram pelo ritmo constante do batimento do coração dele. Ela olhou para cima e encontrou os olhos dele nos seus, as pupilas dilatadas e escuras. Então por quê? Perguntou a voz tão suave que ela se perguntou se ele podia ouvir por cima do sangue que corria entre eles. Por que você se afasta de mim? Ele fechou os olhos por um segundo, como se a pergunta doía mais que seu toque. Porque, disse a voz rouca, você merece mais do que um homem que não pode ser confiado a parar. Ela franziu a testa. Parar o quê? A boca dele se mexeu, quase sorriu, mas não havia humor. Parar de querer, disse ele. Parar de pegar. Parar de destruir coisas que eu deveria proteger. O pulso dela acelerou. Ela pressionou a palma contra o peito dele, sentiu a batida forte do coração. Você não está quebrado, disse. Agora ela via, claro como o ar na janela. Você não é frio, você está apavorado. Ele abriu os olhos, encontrou os dela com algo cru e sem defesas pela primeira vez. Quase morri naquele carro, disse. Acordei sem saber se algum dia sentiria algo abaixo da cintura de novo. Passei meses aprendendo a ficar de pé, a andar, a olhar no espelho e ver algo que valesse a pena salvar. E quando voltei a sentir, quando soube que podia querer, percebi que querer é pior. Querer significa risco. Risco significa perder o controle. As mãos dele subiram, pairaram perto dos ombros dela, mas não tocaram. E se eu perder o controle com você, balançou a cabeça, eu não vou te quebrar, Lena. Não vou ser a razão da sua dor. Ela soltou um suspiro que sabia a esperança e medo misturados. Talvez eu queira que você perca o controle, sussurrou. Talvez eu esteja cansada de fingir que não quero você também. O silêncio entre eles pulsou como um batimento. Então as mãos dele pousaram nos ombros dela, quentes e fortes, os polegares roçando a borda da seda, onde ela escorregava sobre a clavícula. A cabeça dele baixou o bastante para que ela sentisse o fantasma da respiração dele contra a bochecha. Você deveria ir embora, disse voz áspera, quase instável. Não vou pedir de novo. Ela balançou a cabeça, os cabelos roçando o pulso dele. Eu não vou. O aperto dele se intensificou. Os dedos afundaram na curva dos braços dela, a testa caiu sobre a dela, a respiração rasa e quente. Você não sabe o que está pedindo. Ela não recuou. Então me mostre.
Ele fez um som, baixo e desesperado, algo entre riso e gemido. A mão deslizou para a cintura dela, a seda prendendo entre os dedos enquanto ele a puxava para perto. Ela sentiu o calor dele, a linha dura do músculo sob o algodão, a ponta da contenção que tremia entre eles. Por um momento ele a segurou ali, suspensa no espaço entre querer e destruir. Então ele a beijou. Não foi gentil, não foi cuidadoso, foi uma colisão, calor, sal, respiração. E tudo o que ela esperou vazando de uma vez só. A boca dele se moveu sobre a dela com uma fome que sabia a pedido de desculpas e promessa. As mãos dele se enredaram no cabelo dela, puxando o suficiente para inclinar a cabeça dela para trás, expondo o pescoço ao toque suave da boca dele. Ela arfou contra ele, os dedos serrando no tecido da camisa dele. Sentiu o corpo dele estremecer, sentiu quando ele a pressionou até a coluna dela tocar a parede fria. Ele se afastou só o suficiente para olhar para ela. Os olhos dele estavam selvagens, as pupilas dilatadas, a respiração ofegante. Diga pare, disse, voz tão baixa que ela quase não ouviu. Se quiser que eu pare, diga agora. Ela levantou o queixo, os lábios inchados, o peito arfando contra a fina seda. Quero que me mostre. Quero saber. Algo dentro dele estourou. Ela sentiu isso nas mãos apertando os quadris dela, na boca que voltou com força para a dela, deixando-a tonta. Ele se aproximou mais. Uma mão deslizou sob a seda, queimando uma trilha pelo lado dela, até o polegar roçar a parte macia abaixo do seio. Ela arfou, a cabeça indo para trás contra a parede. Ele gemeu, o som abafado contra a pele dela. Quando ele a ergueu, as pernas dela envolveram a cintura dele sem pensar, e ele a carregou pelo quarto como se ela não pesasse nada, pousando-a na beira da cama. Ela o observou na luz suave. Observou o cuidado com que ele puxou a alça da lingerie dela para baixo do ombro. Observou a respiração dele prender quando a seda deslizou. Os olhos dele encontraram os dela, buscando, fazendo uma pergunta sem palavras. Ela a sentiu, seu pulso rugindo em seus ouvidos. Ele se inclinou, pressionou a boca na curva do pescoço dela, saboreando o batimento frenético do seu pulso. Ela sentiu o calor dele, a prova sólida de todos os rumores que viraram cinzas entre eles. Ela deixou as mãos deslizarem pela linha das costas dele, pelo plano duro dos músculos que tremiam sob seu toque. Quando ele finalmente levantou a cabeça, os olhos queimavam nos dela, uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Esta é sua última chance, disse ele, voz rouca e bonita. Se eu começar, não vou parar. Ela segurou o rosto dele com as mãos, os polegares roçando a borda da mandíbula. Então não pare, sussurrou. Eu não quero que pare. A última ameaça de controle escapou por entre seus dedos. Ele a beijou de novo, mais fundo, mais rude, uma reivindicação escrita na linguagem da pele, do fôlego e da necessidade. O quarto, ao redor deles, se desfez em sombras e calor pela primeira vez, desde que ela estivera nos degraus rachados, sonhando com planícies e outros céus. Lena sentiu que tinha encontrado exatamente onde deveria estar. Lena não se lembrava quando parou de tremer. Num momento, estava pressionada contra os lençóis, a seda acumulada na cintura, o ar frio do quarto levantando arrepios na pele. No outro, estava se afogando no calor dele, cada lugar que ele tocava ardendo com um calor que expulsava todos os fantasmas dos seus ossos. A respiração de Adrian era áspera contra sua clavícula enquanto ele pairava sobre ela, os braços apoiados de cada lado dos ombros dela, como se segurasse uma tempestade. Por um momento, ela pensou que ele poderia se afastar de novo, que poderia se conter no meio desse incêndio e recuar para a distância fria que ele havia agarrado por tanto tempo. Mas então os olhos dele encontraram os dela, e qualquer linha que ele tinha traçado para si mesmo desapareceu. A boca dele encontrou a dela de novo,
agora mais lenta, mas não menos faminta. Um beijo profundo e consumido de lábios e língua que fazia os dedos dos pés dela se enrolarem nos lençóis. Ela sentiu o som baixo que roncava no peito dele quando ela se aproximava mais. Sentiu os dedos dele tremendo enquanto deslizavam pelo seu lado. Cada pedaço dela que havia se sentido invisível naquela casa agora brilhava sob as mãos dele. Ele traçou a linha das suas costelas, o mergulho da cintura, o suave inchaço do quadril, como se estivesse memorizando uma verdade que teve medo de tocar. Ela queria dizer que estava com medo também. Não dele, mas de quanto precisava dele, de como o corpo dela respondia ao dele com facilidade, de como o coração parecia tropeçar cada vez que ele sussurrava seu nome na pele. Queria dizer tudo isso, mas a boca só conseguiu formar o nome dele. Repetidas vezes, uma oração e um pedido. Ele beijou esse nome, engoliu cada som, até que o quarto fosse nada além de calor e o sussurro tranquilo da respiração deles. Quando ele se afastou só o suficiente para olhar para ela, as pupilas estavam tão escuras que ela mal podia ver o gelo pálido dos olhos dele. Ele roçou um nó do dedo na bochecha dela, o toque tão cuidadoso que quase a quebrou. Diga de novo, murmurou, voz rouca. Ela levantou a mão para a mandíbula dele, os dedos traçando a barba por fazer a linha marcada da maçã do rosto. Adrian, respirou. Eu quero você. Quero tudo de você. A resposta dele foi um som que ela sentiu mais do que ouviu. Um rosnado baixo que vibrava na garganta, enquanto ele pressionava a boca ali. Ela sentiu o calor do fôlego deslizar pelo peito, as mãos afastando completamente a seda do vestido, até que ele ficou inútil no chão. Por um instante, ela quase se encolheu, tão exposta sob o olhar faminto dele. Mas então ele praguejou baixinho, uma palavra que fez suas entranhas se contorcerem e as pernas se apertarem contra ele. Linda, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Ela estendeu as mãos para ele, mas ele segurou seus pulsos com delicadeza, prendeu-os acima da cabeça com uma mão enquanto beijava suas costelas. A contenção deveria tê-la assustado, mas ao contrário, a ancorava, a prendia ao calor e ao peso dele. Cada lugar onde a boca dele tocava deixava uma marca que ela sentia muito depois que ele se movia para baixo. Quando os dentes dele roçaram a curva suave logo acima do quadril, suas costas arqueavam da cama. Rian, ela ofegou. Mas o resto do pedido se dissolveu quando a boca dele desceu, o fôlego fantasiando sobre ela de maneiras que faziam suas coxas tremerem e o coração pulsar como um tambor. Ela sentiu ele sorrir contra a pele, a ponta do controle dele deslizando, enquanto ele provava as partes dela que ninguém jamais havia tocado. Era demais e não o suficiente ao mesmo tempo. Ela puxou os pulsos presos, mas ele apenas pressionou as mãos dela com mais força contra os lençóis, um som baixo de aviso vibrando contra ela. Quando ele finalmente levantou a cabeça, a boca estava inchada, a respiração áspera. Ele soltou os pulsos dela, e por um momento ela achou que ele diria algo para puxá-los de volta da beira, mas em vez disso, pressionou a testa contra a dela, a voz um sussurro rouco. Diga para eu parar, Lena. A resposta dela foi a boca nos dentes dele, segurando o lábio inferior, até que ele chiou contra a língua dela. Eu te disse. Ela respirou. Eu não quero que você pare. O controle dele se despedaçou com isso. Ele a beijou como se nunca mais fosse provar dela, como se estivesse morrendo de fome, por essa única coisa proibida desde o dia em que assinaram o primeiro papel. Ela sentiu as mãos dele deslizarem por baixo de sua coxa, levantando-a o suficiente para pressionar-se mais perto, a prova concreta dele contra seu quadril. Ela congelou então, a realidade queimando através da névoa do desejo. Ele sentiu isso, o modo como seu corpo se tensionou, e recuou o bastante para procurar seu rosto. Podemos parar.
Ele raspou. O polegar dele acariciou sua bochecha, traçando o rubor que florescia sob sua pele. Você não me deve isso. Ela balançou a cabeça tão rápido que seu cabelo roçou seu pulso. Eu quero isso, disse com uma voz tão forte que mal tremia. Quero que me mostre tudo que disseram que você não podia dar. Quero que seja comigo. Os olhos dele escureceram, o controle escorregando a cada batida do coração. Ele a beijou novamente, agora mais suave, como selando uma promessa que ela havia escrito para os dois. Ela sentiu as mãos dele deslizarem entre eles, sentiu a maneira cuidadosa como guiava seus quadris, sua respiração falhando contra seu ombro, enquanto ele avançava. A queimação fez-a ofegar, mas ela se agarrou a ele, os dedos cavando nas costas dele, as unhas deixando pequenas marcas que só fizeram ele gemer mais alto. Ele pressionou a boca em seu ouvido, a voz falhando. Eu não posso te machucar. Ela riu, um som pequeno e sufocado que abriu algo profundo em seu peito. Você não está me machucando. Você está me salvando. A verdade se assentou entre eles como um voto. A próxima investida dele foi mais profunda, o baixo rosnado ecoando no vazio da garganta dela. Ela perdeu a conta dos minutos depois disso. O tempo se dissolveu no ritmo constante do corpo dele, movendo-se com o dela, as maldições suaves que ele sussurrava numa voz que ela mal reconhecia como sua. Ela imaginou isso tantas noites sozinha na cama fria e azul. Mas nada se comparava ao calor dele. A maneira como ele preenchia cada espaço vazio dentro dela, até que ela não se lembrasse mais como era sentir solidão. Quando seu corpo se tensionava ao redor dele, as unhas raspando sua coluna, ele pressionava a boca em seu ombro, a respiração quente e frenética. Deixe-se levar. Ele sussurrou, um comando e um pedido ao mesmo tempo. Deixe-se levar por mim, Lena. Ela se deixou. O impulso a puxou a um som quebrado que saiu de seus lábios, seu mundo inteiro se estreitando para a queimação aguda e brilhante do prazer, que rolava em ondas por seu corpo. Ela sentiu ele segui-la até o limite, o aperto dele nos quadris deixando marcas, a voz um rosnado bruto contra sua garganta. Quando acabou, ele não se afastou. Ficou colado a ela, a testa encostada na dela, as respirações entrelaçadas no silêncio que se seguiu à tempestade. Ela traçou círculos preguiçosos sobre o ombro dele, sentindo o leve tremor que ainda dançava sob sua pele. Ele levantou a cabeça só o suficiente para olhar para ela, os olhos mais claros agora, mas também mais suaves, como se algum gelo distante finalmente tivesse quebrado. Eu nunca quis que isso fosse só um contrato, murmurou, a voz embargada. Eu dizia a mim mesmo que poderia te manter segura se ficasse longe. Ela passou o polegar pelo canto da boca dele, um sorriso tênue, puxando seus lábios. Você não pode me proteger de você mesmo, Adrien. Ele fechou os olhos, um suspiro baixo, escapando dele. Talvez eu não queira mais. Ele se virou de lado, puxando-a junto, e ficaram entrelaçados no calor silencioso da suíte master. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Em algum lugar bem abaixo, as pessoas cochichavam sobre o bilionário que não podia tocar e a garota que o casou mesmo assim. Mas ali, naquele escuro tranquilo, Lena sabia a verdade. Ela sentia isso no jeito que os dedos dele traçavam sua coluna, no modo como a boca dele encontrava a dela de novo e de novo, como se precisasse se lembrar de que ela era real. Pela primeira vez desde o dia em que assinou seu nome ao lado do dele, Lena acreditou que não estava ali apenas para pagar as dívidas do pai. Ela estava ali porque havia encontrado o único homem cujas paredes foram feitas para serem quebradas, e ela as quebraria de novo e de novo, até que não sobrasse nada além da verdade que construíram no silêncio de uma cama grande demais para um corpo só. Lena acordou com o brilho suave da aurora invadindo as janelas do chão ao teto. Por um instante ficou muito quieta,
ouvindo a lenta subida e descida da respiração de Adrian ao lado dela. O braço dele estava pesado sobre sua cintura, os dedos entrelaçados frouxamente no lençol de seda que mal os cobria. Na luz pálida, o rosto dele parecia mais suave, as linhas duras do maxilar e da testa suavizadas pela calma que só a manhã podia trazer. Ela observou o lento bater das pestanas enquanto ele dormia. Sentiu o ritmo constante do coração dele, onde seus corpos se tocavam. Ela se perguntou se ele alguma vez realmente dormiu antes daquela noite. Se ele alguma vez se permitiu afundar tão profundamente a ponto de esquecer o peso de tudo o que carregava sozinho. Ela se perguntou se o homem sobre quem o mundo cochichava sequer reconheceria o homem ao lado dela agora, quente, real e tão dolorosamente humano no silêncio entre a escuridão e o dia. Ela se mexeu o suficiente para pressionar os lábios contra o ombro dele, um beijo suave que o fez se mexer, mas não acordar. Ela ficou ali mais um momento, respirando o cheiro dele, o calor silencioso dele, memorizando cada prova de que ele não era algum rumor frio envolto em um terno perfeito. Ele era carne, osso, calor e desejo, e pelo menos por agora, ele era dela. Quando ela deslizou da cama, o braço dele caiu com um suave arrastar de tecido. Ela puxou o lençol ao redor do corpo, caminhou pelo amplo chão polido até onde a camisa dele estava pendurada em uma cadeira baixa. Ela a vestiu, a barra roçando suas coxas, a gola pesada com o leve cheiro dele. Ela viu seu reflexo no espelho perto da porta, cabelo selvagem, boca ainda inchada dos beijos dele, olhos escuros com segredos que ela já não queria mais esconder. No corredor, a cobertura estava silenciosa como sempre. As paredes brilhavam sob o primeiro toque do sol. Lena andou descalça pelo espaço da sala, parando perto das amplas janelas que davam para a cidade que despertava. Ela apoiou a palma da mão no vidro, observando táxis e os primeiros passageiros rastejarem como formigas tão lá embaixo. Por um momento, a imensidão apertou seu peito. Em algum lugar lá embaixo, sua antiga vida esperava. Um pai com novas dívidas que viriam em formas diferentes. Vizinhos que cochichariam sobre a garota que desapareceu para dentro de uma torre de aço e segredos. Ela se perguntou se algum dia eles conheceriam a verdade, se algum dia veriam que ela não era um sacrifício, mas uma tempestade, algo suave e feroz o bastante para atravessar muros que nem o dinheiro podia comprar. Ela se virou da janela quando ouviu passos suaves atrás dela. Adrienne estava no corredor, uma mão apoiada na moldura da porta, como se decidisse se ficaria naquele momento ou se voltaria para a armadura fria que usava tão bem. O cabelo bagunçado, os olhos escuros e suaves ao mesmo tempo. Ele a observou, ali, com sua camisa, pernas e pés nus, e o leve rubor que ainda coloria sua garganta onde sua boca tinha permanecido horas antes. Por um momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles parecia frágil, como se uma palavra errada os fizesse cair de volta na distância fria que eles lutaram tanto para cruzar. Ela ergueu o queixo, se preparando para o silêncio que esperava, mas, em vez disso, ele se afastou da moldura, atravessou o espaço em 3 grandes passos e envolveu o rosto dela com as mãos. Ele a beijou, como se não tivessem passado a noite inteira, destruindo todos os rumores que os assombravam. Ele a beijou como se estivesse morrendo de fome, por tudo aquilo de novo. Quando se afastou, o polegar dele traçou o lábio inferior dela, olhos procurando os dela. Eu deveria me desculpar, disse ele, a voz rouca, mas clara. Deveria dizer que sinto muito pela noite passada. Ela piscou para ele sem fôlego. Você sente? A boca dele se contraiu no canto, quase um sorriso, mas não completamente. Não, ele apoiou a testa na dela. Um riso quieto escapou contra sua bochecha. Eu não sinto nada. Ela apoiou as palmas das mãos no peito dele, sentindo o ritmo constante do coração.
Então não finja que sente, sussurrou. Não finja que foi um erro. Ele se afastou o bastante para olhar para ela, a expressão estremecendo, mas os olhos tão crus que não podiam esconder a verdade. Nunca foi um erro, Lena. Disse o nome dela como se aquilo lhe custasse algo, mas lhe desse tudo em troca. Eu só queria te proteger de mim. Disso aqui. Ela recuou o suficiente para vê-lo claramente. Você realmente acha que pode me quebrar? Que sou tão frágil? Ele balançou a cabeça, o mais leve fantasma daquele sorriso brincando nos lábios. Não. Acho que você é a coisa mais forte que já toquei. E isso me assusta mais que tudo. Antes que ela pudesse responder, um sino suave quebrou o silêncio entre eles. Adrienne virou a cabeça rapidamente para o corredor. Um segundo toque. Então os passos medidos de Harris se aproximando. Adrienne avançou, posicionando-se ligeiramente à frente dela, como um escudo que nem percebia ter levantado. Harris parou na entrada da sala, olhos respeitosamente baixos. Senhor, desculpe interromper. A voz de Adrienne foi seca, agora mais fria, mas não tão gelada quanto antes. O que houve? O olhar de Harris passou rapidamente por Lena antes de falar. Uma mensagem da equipe jurídica, senhor, referente à investigação da imprensa. Querem saber como deseja responder aos rumores que surgiram na noite passada. Os ombros de Adrienne ficaram tensos. Quais rumores? Harris pigarreou, a voz suave, porém firme. Alguém vazou o contrato de casamento, senhor. Os papéis insinuam que o casamento é uma fachada, que a senhora Cole está aqui apenas para garantir sua posição enquanto evita perguntas sobre sua. Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sua capacidade de continuar a linhagem familiar. Lena sentiu o frio deslizar pelo peito como uma faca. Ela deu um passo à frente, a mão tocando as costas de Adrienne. Ele não se afastou dessa vez. Recuou a mão, segurando os dedos dela firmemente. Não diga nada a eles, disse Adrienne, voz baixa, mas firme. Se quiserem adivinhar, que adivinhem errado. Harris inclinou a cabeça. Claro, senhor. Vou cuidar disso. Quando o mordomo se afastou, o silêncio voltou a ocupar o ambiente. Adrienne se virou para ela, as mãos ainda entrelaçadas com as dela. Posso fazê-los calar, disse ele em voz baixa. Dinheiro, advogados, ameaças, nada vai te tocar. Ela balançou a cabeça, a raiva queimando por cima do medo que antes havia apertado seu peito. Deixe que falem. Deixe que se perguntem. Nós sabemos a verdade. Ele levou a mão dela até a boca, beijando os nós dos dedos. Os olhos dele pousaram nos dela, afiados e suaves ao mesmo tempo. Eles vão continuar vindo. Vão cavar até encontrar algo para nos destruir. Ela se aproximou, a mão livre deslizando pela nuca dele. Então que venham. Se vierem atrás da gente, vão me encontrar aqui, na sua frente. A boca dele se contraiu num riso baixo, vibrando no peito. Você acha que pode me proteger? Ela ficou na ponta dos pés, pressionou a boca contra a dele. Eu sei que posso. Por um momento a cidade desapareceu atrás das janelas. Não havia torre, nem boato, nem o silêncio de um escândalo esperando do lado de fora da porta. Só havia o batimento do coração dele sob a palma da mão dela, e a verdade ardendo forte entre eles. Ela não estava ali porque era uma dívida a ser paga, ou um segredo a ser escondido. Ela estava ali porque ele precisava dela mais do que jamais admitiria para o mundo. Ela estava ali porque ele lhe dera a única coisa que nenhum dinheiro poderia comprar, a si mesmo. Quando se separaram, ele pressionou a testa contra a dela novamente. A voz dele era uma promessa silenciosa contra a pele dela. Não vou deixar que eles te toquem. Ela sorriu então, feroz e suave ao mesmo tempo. Então não deixe que eles observem, que eles sussurrem, e quando terminarem, verão o que somos. A respiração de Adrienne falhou.
um sorriso tênue rompendo o gelo. E o que somos? Ela o puxou para baixo, os lábios roçando os dele. Reais, sussurrou. E imparáveis. Lá fora, o mundo esperava para testá-los, para transformar cada boato em veneno. Mas dentro dessas paredes, Lena sabia que a verdade era mais forte que qualquer mentira já sussurrada sobre um homem frio demais para sentir. Ela havia encontrado o calor enterrado sob todo aquele mármore e aço, e jamais deixaria que ele se apagasse. Lena ficou diante da janela do chão ao teto, que emoldurava a cidade como uma pintura viva. O céu além do vidro estava tingido de ouro pálido e rosa suave, a primeira promessa de um novo dia empurrando seu caminho entre torres de aço e vidro. Ela via as ruas abaixo já enchendo de pessoas que jamais saberiam como essa torre já abrigou apenas frio, silêncio e segredos. Agora, abrigava algo mais quente, algo vivo. Ela sentiu a presença de Adrienne, antes mesmo de ouvi-lo. Seu reflexo juntou-se ao dela no vidro, mais alto e mais largo, a camisa branca suave captando a luz da alvorada. Ele deslizou os braços pela cintura dela, puxou-a para trás contra o peito e descansou o queixo no ombro dela. Por um momento, nenhum dos dois falou. Apenas respiraram juntos, firmes e calmos, dois corações batendo no silêncio antes da cidade despertar em um rugido. Ela inclinou a cabeça para trás o suficiente para sentir o calor da mandíbula dele contra sua têmpora. A noite passada parecia um sonho, mas o peso constante das mãos dele nos quadris dela, o calor da respiração dele, lhe diziam que era real, que ele era real, que tudo o que tinham destruído e reconstruído no escuro agora se sustentaria na luz. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ele, a voz baixa, as palavras ressoando do peito dele até a coluna dela. Ela sorriu, os olhos ainda fixos no rio de faróis lá embaixo. "Nem um momento", disse ela, "nem mesmo das partes que doeram." Ele fez um som suave, pensativo. "Passei anos tentando manter o mundo afastado." Ele deu um beijo lento atrás da orelha dela, a respiração dele fazendo-a arrepiar a pele. "Então você entrou e derrubou os muros com um só olhar." Ela virou-se nos braços dele para encará-lo, as mãos deslizando para repousar sobre seu coração. "Sempre esteve lá", disse ela. "O calor, o desejo, você só precisava que alguém lhe lembrasse como senti-los." Ele inclinou a cabeça, os olhos traçando cada linha do rosto dela, como se estivesse decorando-a novamente. "E você?" perguntou ele, acariciando o lábio inferior dela com o polegar. "O que precisa agora?" Lena riu suavemente, o som brilhando naquele penthouse silencioso. "Só disso", disse ela. "Deste quarto, deste momento, de você. Que os boatos venham, que o mundo venha, mas não vão nos destruir novamente." A boca dele se curvou num sorriso nos cantos, aquela promessa silenciosa que ela esperava há tanto tempo para ver. "Não vão", disse ele, "porque você é a única verdade que eu preciso." Ela ficou na ponta dos pés. O beijou uma vez, suave e certa. Quando se afastou, viu seu reflexo novamente no vidro atrás dele. A garota que um dia sentou nos degraus quebrados em Queens, traçando aviões pelo céu, havia sumido. Em seu lugar, estava uma mulher que conhecia seu próprio poder. Uma mulher que havia encontrado fogo no lugar mais frio e se recusava a deixar que ele morresse. Lá fora, a cidade sussurraria, os jornais imprimiriam meias-verdades e velhas mentiras, mas nada disso importava. Boatos podem quebrar pedra, mas não podem tocar o que é real. Neste lugar silencioso acima do barulho, ela o escolheu, e ele a escolheu de volta. Ela enfiou a cabeça sob o queixo dele, sentiu a mão dele apertar a parte inferior das suas costas. "Que eles olhem", pensou ela, "que eles se perguntem." Um amor construído em segredos pode sobreviver a qualquer coisa, quando é forte o suficiente para queime todas as dúvidas sussurradas. Quando Adrienne falou de novo, suas palavras foram suaves,
mas carregavam a ponta afiada de um voto. Nada mais de portas fechadas, disse ele. Nada mais de camas frias. Ela sorriu contra o peito dele. Nada mais de silêncio, sussurrou ela de volta. Só nós. Lá fora, os primeiros raios de sol tocaram as torres com ouro. Dentro, a verdade pulsava firme e quente, uma promessa mais forte que qualquer boato. Porque quando o amor é real o suficiente, nenhuma mentira pode enterrá-lo para sempre.